Obrigado pela contribuição. Gostaria de chamar agora pelo Conselho Federal de Medicina, o Dr. Turíbio Teixeira Pires de Campos, para fazer aqui uma exposição também. Boa tarde a todos. Estou pela representação do Conselho Federal de Medicina. Inicialmente queria pedir desculpas, porque o Dr. Carlos Vital, que é o presidente do Conselho, nesse momento está presidindo a sessão plenária em Brasília, junto com os demais conselheiros, e eu, como procurador do órgão, vim representá-lo. Também não vou me alvorar nas questões técnicas, até porque sou advogado. Mas vou trazer o contexto daquilo que o Conselho Federal de Medicina vem defender e, ao mesmo tempo, abrir um debate nesse assunto de extrema importância. Como já foi relatado aqui, a resolução está sendo guerreada, é uma resolução de 1980, vetusta, como já foi trazida também no parecer, que necessita de uma alteração, de uma revisão, e que está sendo feita. Vou botar um contexto histórico aqui, para ficar mais claro em relação ao que o Conselho Federal de Medicina vem fazendo para tentar, de forma objetiva... Está parando, não. Eu vou segurar aqui. É sem fio, pode tirar. Fica mais fácil. De forma objetiva, dar uma solução a essa questão. A resolução é de 1980, a 1021, e de lá para cá, num processo totalmente simbiótico com a Associação das Testemunhas de Jeová, que inclusive estiveram no Conselho há 15 dias atrás, nós temos um canal muito bom com as Testemunhas de Jeová, sempre o Conselho Federal de Medicina tem e sempre vai ter, não só com a associação, com a classe médica, com a população inteira. O Conselho Federal de Medicina é um órgão aberto. E nesses debates que foram trazidos ao longo desses anos, em 2014, o atual presidente do Conselho Federal de Medicina elaborou um parecer pela necessidade de alteração da Resolução 1021. O Dr. Carlos Vital é o parecerista do parecer 1214, o atual presidente. O que ficou definido nesse parecer era a necessidade de se estabelecer critérios objetivos para minimizar ao máximo a transfusão de sangue. E de forma a criar parâmetros objetivos, foi criada uma comissão específica para a alteração dessa resolução, que hoje está sob o número 51 de 2012, e criada, vinculada a essa comissão, foi chamada uma Câmara Técnica de Hematologia. O Conselho Federal tem diversas câmaras técnicas, diversas especialidades, e chamou-se a Câmara Técnica de Hematologia. De lá para cá, isso final de 2014, início de 2015 para cá, já ocorreram mais de 10 encontros, ou entre 8 e 10 encontros dessa Câmara, justamente para estabelecer a forma como seria alterada a 1021. Nisso também, em diversas oportunidades, a Associação da Testemunha de Jeová também esteve no Conselho para trazer contribuições. Mas o que eu acho mais importante nessa história é justamente essa audiência pública, que também vai trazer subsídios para essa alteração da resolução. Outra questão que também eu gostaria de informar é que esse ano o Código de Ética Médica está sendo revisado. Na revisão que ocorreu em 2009, o tema foi a questão da transfusão de sangue na testemunha, foi tratado de forma exaustiva e não, assim, talvez não se avançou o tanto esperado pela associação, mas já foi um passo a mais em relação àquilo que existia antes do atual código, em 2009.
Em seguida, também, a questão da edição da resolução das diretrizes antecipadas, cujo relator também é o Dr. Carlos Vital, atual presidente do Conselho Federal de Medicina, onde também o Conselho já demonstrou um certo avanço em relação à autonomia da vontade dos pacientes. Então, eu acredito que esse processo, e aí sim está o nome processo, ele está seguindo um caminho. E a classe médica, ela é também chamada a participar disso. Então, assim, quando se tratou das questões, assim, o Conselho sempre teve uma simbiose muito grande com a Associação de Testemunho de Jeová, e vai continuar tendo. Mas quando tratou da forma como foi tratado, que a resolução seria uma violação dos direitos humanos, isso o Conselho rejeita de forma veemente. O Conselho Federal de Medicina, ele representa a classe médica, e o Código de Ética Médica é a representação dos médicos. O processo de elaboração do Código de Ética Médica passa pela classe médica, que é, no final da história, quem está lá na ponta e está numa situação onde um paciente está falecendo e a forma de tratamento, pelo menos naquele momento, existindo iminência risco de morte, seria a única. Então, quem está na ponta é o médico. Então, ele tem que ter essa autonomia do tratamento. Pelo menos, nesse momento, é a visão do Conselho Federal de Medicina, que está num processo ainda em relação a como vai ser para frente. Mas, de qualquer forma, como é feito o Código de Processo, do Código de Ética Médica? São várias reuniões com os conselhos, a classe médica, a classe religiosa, os membros do Ministério Público, membros do Poder Judiciário, se reúnem em vários encontros e são trazidas essas questões. Então, o Código atualmente e a visão do Conselho, ela não é uma visão do Conselho Federal de Medicina como uma autarquia federal. É uma visão da sociedade. Ela pode ser mudada? Pode sim. E o parecer aqui, do Dr. Carlos Vital, é nesse sentido. É necessário alterar a Resolução 1021. E isso está sendo feito, está sendo trabalhado pelo Conselho Federal de Medicina, de forma técnica. É isso que o Conselho tem a trazer nesse momento. E espera que essa audiência pública traga maiores subsídios. Muito obrigado.